Nós vamos comentar sobre o Evangelho de João, capítulo 8. Sempre que alguém for ler para vocês o Evangelho, feche os olhos. Porque isso aqui não é uma parábola, isso aqui aconteceu, isso foi um acontecimento, né? Porque uma coisa é quando Jesus contava uma parábola. Isso aqui aconteceu um fato para que ele pudesse fazer alguma coisa. Então, feche seus olhos e veja a cena, né? João capítulo 8, né? Os fariseus e os escribas trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela. Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Nesse fato aqui que aconteceu, que João descreve, nós temos três coisas para poder ver. Jesus e os fariseus e os escribas é uma cena. Jesus com a mulher é outra cena. E Jesus e nós é outra cena. Né? São três coisas situadas aqui no mesmo contexto para que a gente possa pensar. Então, vocês imaginem a cena. A mulher é surpreendida em adultério, mas a primeira coisa que a gente observa que eles levam a mulher e falam com Jesus assim: esta mulher, ela não tem nem nome. Mas o adultério ela não está fazendo sozinha não, cadê o homem? O homem não está aqui na cena. Nem é dito o que aconteceu com ele. Né? Então eles levam a mulher, jogam ela no chão, você imagina que ela devia estar sendo arrastada, joga ela no chão e fala com Jesus, e Moisés manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Jesus naquele momento, ele está ali agachado, escrevendo, né? Nós só vamos descobrir o que ele escreveu o dia que a gente chegar lá e perguntar para ele: o que o senhor escreveu naquela hora lá? Porque ninguém vai saber o que foi que ele escreveu. E é tão interessante que Jesus fica ali até que eles insistam para que ele tenha a primeira conversa com ele. E Jesus não condena e nem julga nem os fariseus e os escribas, nem a mulher. Porque ele entende o contexto. E o contexto dessa mulher, depois vocês olhem com calma, Levítico 18 e Deuteronômio. Levítico 18, então, é um capítulo só sobre as proibições sexuais, tudo que foi dito que eles poderiam ou não fazer. Está tudo escrito, item por item. E está descrito em Levítico 20, versículo 10. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Muito bem. Em Deuteronômio 22, versículo 22, está assim: se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Agora escuta essa frase: deste modo extirparás o mal de Israel. Então, é dentro desse contexto, dessa lei, que é levado a mulher ali para que Jesus desse a sentença.
E é tão interessante a gente observar os detalhes. Então, que Jesus estava ali, escutando e pensando, né? Porque aonde eles estavam vendo apenas um delito, né? Apenas um pecado, Jesus estava vendo um mal que precisava ser curado. Onde eles não sabiam nem o nome da mulher, né? Onde eles estavam vendo ali só um rosto, Jesus estava vendo um sofrimento. Mas é tão lindo que eles falam assim, João fala assim, que Jesus então se levantou. Ele estava agachado, ele se ergueu. Quando Jesus se ergue, ele vira o protagonista da história. A partir daqui agora é comigo. E é belíssimo o que ele faz. Naquele momento, onde ele vê a situação que está inserido, então ele não condena os escribas e os fariseus, porque eles estão dentro de um contexto, e Jesus veio trazer algo novo. Onde está escrito ali, deste modo, você matando o homem e a mulher que estão em adultério, você vai extirpar o mal. Mas Jesus não veio para isso, né? Jesus veio para fazer a cura, né? Jesus veio para nos libertar desse mal, né? Jesus veio para libertar e dar para o homem uma nova consciência daquilo que ele é. Veio ensiná-lo de viver a partir do amor, né? Ele veio trazer uma outra consciência. Ele não veio simplesmente extirpar, ele não veio acabar. Ele veio curar, né? Ele veio libertar o homem de tudo isso, né? Então, quando ele olha para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, né? Os escribas, né? E agora ele também pergunta para cada um de nós, né? Porque o julgamento é uma coisa que está na raiz da personalidade humana, né? A gente mal sabe do acontecimento, a gente já julga sem avaliar, né? Então, quando Jesus pergunta, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Quem dentre vós, aquele de vós que nunca olhou para uma mulher com cobiça, atire a primeira pedra. Aquele de vós que nunca foi infeliz, sedento de ternura, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca se deixou seduzir por nenhuma imagem. Aquele de vós que nunca se enganou a si mesmo e que nunca enganou os outros, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que está sem desejo, aquele que nunca tem dúvida, aquele que nunca mentiu, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca chafurdou nas sombras da noite, lance-lhe um raio de luz. Na verdade, quando Jesus coloca isso, porque qual que era a única pessoa ali que poderia atirar a pedra nela? Só Jesus, porque era o único sem pecado, né? Era o único. Mas o que ele queria colocar ali, que na verdade todos nós cometemos as mesmas coisas. E por quanto é difícil julgar, porque independente da gente fazer às vezes as mesmas coisas, ou pior, daquilo que foi revelado, né? Nós temos uma mesma raiz, que às vezes um já teve a condição de sair e o outro não. E às vezes até conosco, quanto é difícil nos julgar. Quando eu coloquei aqui, qual de nós que nunca se enganou? E tem hora que você passa por situações que você fala, mas como que eu não vi isso? Mas como é que eu posso ter sido tão ingênua nessa situação? Se para nós é tão difícil avaliar a gente mesmo e ver como é que a gente foi enredado numa história, você imagina julgar o outro, não saber do coração do outro, não saber dos propósitos do outro, não saber o que levou o outro a fazer isso. Então Jesus aqui tem um ensinamento para cada um de nós, né? Porque a gente olha o outro de acordo com a situação mostra e já condena e já critica, né? E nesse momento aqui a mulher sozinha, né? Então, na verdade, quando Deus vem, adultério, gente, na verdade, né? Adultério é trair Deus. Quando Jesus vem para nos livrar, nos libertar do adultério, da ilusão. Tudo aquilo que não está em Deus é errado, é uma ilusão. Porque para se libertar de um amor, que não é fácil às vezes, você precisa de um amor muito maior. Onde que você encontra esse amor maior? Só em Deus.
O ser humano tem uma necessidade de um amor, de ser amado, de ser reconhecido, de ser desejado. E às vezes você coloca esse desejo infinito que você tem no outro que é finito, que vai só te frustrar. Então, para você sair de um desejo, você precisa de um desejo maior. Isso Jesus vem nos libertar. Vem tirar de nós essa ilusão, né? A gente está sempre no mundo aqui numa ilusão. O que nós temos de real, de verdade na vida é Deus. Né? Então, quando nós adulteramos, né, quando nós estamos adulterando é que Jesus está querendo nos abrir, tirar a venda dos olhos, nos abrir, nos colocar dentro de uma realidade. Falar, é essa, né? A realidade, né? É essa. É isso, né, que está acontecendo, que a gente, às vezes, está aqui, mas não está aqui. Ou está sendo permitido, né? Não paramos para poder nos avaliar de verdade, saber quem somos, saber da nossa história, saber que somos filhos do Altíssimo, que estamos aqui para um conhecimento pessoal, descobrir quem somos, caminhar nessa descoberta, porque vamos voltar para a casa do Pai. Mas a gente prefere ficar nesse mundo iludido mesmo, né? E colocando os nossos sonhos, os nossos desejos naquilo que não vai nos saciar. Quando eu fico imaginando que Jesus, depois que disse isso, ele se inclinou de novo, né? Ficou ali esperando ver o que ia acontecer. Quando ele levanta outra vez, está ele sozinho com a mulher. As únicas duas pessoas em silêncio eram Jesus e ela, porque o resto eu fico imaginando o burburinho que devia estar lá. Mas estava Jesus e ela. Claro que Jesus ficou feliz quando viu que eles não mataram em nome de Deus, que eles não acrescentaram alguma coisa a mais. E ele pergunta para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Fico imaginando o olhar que Jesus lançou para essa mulher. Talvez deve ter sido o olhar mais puro que essa mulher recebeu na vida. Pela primeira vez um homem que não a olhou com cobiça. Pela primeira vez um homem que olhou para ela de verdade, né? Olhando quem era ela, aquela mulher, né? Porque é de verdade quando Deus nos olha, né? Esse olhar dele que nos desnuda, né? Que nos faz entender aquilo que somos, né? Fico imaginando na hora que ela foi olhada por ele de verdade, que ela se sentiu amada por ele, como ela nunca foi amada por nenhum dos homens que ela andou, nem se ela era casada pelo marido que ela estava, se ela não estava buscando em outra ternura. Porque é tão interessante essa mulher, que mesmo correndo o risco do adultério, ela era uma mulher corajosa, porque ela correu o risco. Ela foi atrás daquilo que ela buscava, que era o amor, né? Só que ela buscou o amor onde ele não estava. E assim na nossa vida, a gente às vezes busca a felicidade onde ela não está. A gente busca o amor onde ele não está. A gente busca a nossa realização onde ela não está. Então a gente se frustra. Então é nisso que é o adultério da ilusão, né? Que a gente busca as coisas onde elas não estão, né? Na verdade, a fonte de todas as coisas está em Deus. Mas a gente ainda vai descobrir isso na nossa caminhada, né? Uma hora nós vamos conseguir entender essa dimensão do que é, como é que o mundo nos ilude, como é que a gente é enredado e a gente não chega na verdade, naquilo que de verdade nos satisfaz, que na verdade enche o nosso coração, né? Fora de Deus, nosso coração foi feito para Ele, né? É difícil, né? Então vocês imaginam o que foi essa mulher, né? Vocês imaginam, ela veio para ser julgada pelos homens e foi julgada por Deus. Ela veio para poder passar por uma justiça e encontrou misericórdia. Pode imaginar isso? Ela encontrou misericórdia, né? Encarnada, né? Em pessoa, né? Ela encontra com Ele. E é tão linda essa frase aqui, quando ele pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Então Jesus diz, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Quantas vezes a gente vai para uma confissão, e é tão maravilhoso na hora que você está confessando, que você termina a confissão, e que você escuta isso, né? Nem eu te condeno. Vai em paz. A gente poder entender a dimensão dessa frase, a profundidade disso, né? Aquele que poderia, naquele momento, dar a sentença para aquela mulher, fala com ela, nem eu te condeno. Eu te entendo, eu te aceito, eu entendo o que aconteceu, eu entendo a ilusão que você foi levada, mas o amor verdadeiro não está onde você buscou, não está em nenhum dos braços desses homens que te enganaram, te seduziram, mas está em um só,
que é o Senhor de todas as coisas. Na verdade, essa mulher tem que fazer uma caminhada, né? E aí Jesus diz a ela, vai, né? Vai em direção ao seu desejo, ao que você busca, mas de agora em diante não peques mais. Tenha confiança no Deus da misericórdia, tenha confiança naquele que todos os dias pode te dar a força de amar. Tenha misericórdia naquele que tenha confiança naquele que é a fonte de vida que foi aberta dentro de você. Descubra que a fonte de amor está em você, não está fora de você. Não busque as coisas fora, estão dentro, né? Cada vez que a gente buscar as coisas fora de nós, nós não vamos achar. Busca isso dentro, né? E ele fala, e aí não peques mais, né? Então eu fico pensando, Jesus, ele não quer a morte do pecador, né? Ele não quer o pecado, mas ele não quer a morte do pecador, é o que está escrito lá em Ezequiel, né? 33:11, assim como o Pai, não quer. Mas quer que a gente saia dessa ilusão, né? E que nos coloque de verdade de pé e nos dê a consciência daquilo que somos. Nós não temos dimensão para aquilo que fomos criados. Santo Agostinho fala isso, né? A grandeza daquilo que fomos criados a gente não sabe. Por isso que Deus coloca dentro de nós um desejo. O desejo de oração, porque é o desejo de encontrar com Ele. À medida que a gente vai rezando, a gente vai desejando, vai rezando, vai desejando. Quanto mais a gente reza, mais o nosso coração se alarga e mais Deus pode fazer em nós, né? Então, diante dessa cena, é preciso a gente pensar nela, na nossa atitude de julgar, né? Por que você olha o cisco que está no olho do seu irmão, não vê a trave que está no seu, né? A facilidade que temos de julgar. E aquilo que está escrito, quando a gente julga, a gente está dando o direito, não o outro de me julgar, mas Deus de me julgar. Estou dando para Ele a medida. Então, aprender a não julgar, né? Como que isso faz parte da personalidade humana, né? A situação, a gente nem acabou de receber a notícia, a gente já traçou tudo da vida do outro, né? A gente não escuta, a gente não olha os dois lados de uma história, né? A gente não para pensar. E pensar, e eu no lugar dessa pessoa, o que eu faria? Né? Provavelmente pior. E pensar, e eu? Né? E quando sou eu que sou julgada, e quando eu que sou caluniada, e quando invento alguma história com o meu nome? E eu? E quando eu preciso da misericórdia de Deus, e quando sou eu que preciso de ir até Ele, para receber a misericórdia dEle, para poder ouvir, nem eu te condeno. Isso é maravilhoso. E fala, de pé, segue a sua vida. Não fica parada, Jesus não reduz essa mulher a um remorso, nem faz com que ela fique parada no passado dela, ele fala com ela, vai. Não fica remoendo aquilo que já aconteceu, porque às vezes a gente fica impedido de andar parado numa coisa que nos aconteceu. A gente fica preso no passado. Aquilo que Deus já te perdoou, está perdoado. Vai em paz e não peques mais. Peça a Deus a graça de não pecar. Peça a Deus que de verdade você tenha pavor do pecado, porque nós vamos ofendê-lo. Peça a Ele a graça. Peça a Ele a graça de ir confessar. Se liberte de quanta coisa que na sua vida te impede de viver a dignidade que você foi criada. Você foi criada para ser filha do Altíssimo. O que nos impede? Né? Quanta coisa que nós estamos amarrados, né? Eu me lembro muito de uma pessoa que, quando eu fiz mestrado, entre assim, a Santa Casa e a Federal, a escola, eu nunca vi 1 metro quadrado onde tem mais doente mental. Aquele lugar ali é uma coisa impressionante. Então, no meu período de 1 ano e meio correndo entre a Santa Casa e a Federal, eu conheci um senhor que, enquanto eu ia lá assistir a aula e voltava, ele estava no mesmo quadrado, porque ele enrolava as pernas dele com um papelão e amarrava, então ele não conseguia andar, ele ficava só assim com a perna, ele não saía do lugar. E às vezes a gente está assim, amarrado no passado, amarrado em alguma coisa mas eu fiz aquilo aquele dia, mas você já confessou, Deus já te perdoou. Às vezes a gente é que não se perdoa. Então Deus não quer nos confinar nisso. Deus quer que a gente caminhe de peito aberto, na certeza que não estamos sozinhos,
que estamos com Ele, né? Que a nossa vida é isso mesmo, Deus perdoa todo dia. Todo dia eu tenho que confiar na misericórdia e no perdão dEle. Por isso que Ele nos ajuda a perdoar o irmão. Porque nós somos iguais, as dificuldades são essas. Se a gente não viver numa vigilância imensa, nós temos tantas ciladas que a gente cai. Né? Se a gente não estiver extremamente na graça, é impressionante como a gente peca. Né? O dia inteiro a gente peca. Né? Então, por isso que a gente precisa ter misericórdia com o outro, né? Porque Deus tem conosco. Então, a passagem dessa mulher, somos nós. Né? Somos nós, traindo a Deus pela ilusão, né? Pela ilusão. Quantas vezes, né? Nós trocamos Deus por menos que 20 moedas, né? Quantas vezes a gente já trocou, falou, isso é que eu quero na vida? Deus fica para depois, né? A gente carrega Deus muitas vezes como um apêndice, né? Como alguma coisa, brinca às vezes como uma tralha, né? Que faz parte da vida. E como que Deus está longe de ser de verdade o nosso centro, né? O nosso primeiro amor, né? Nós voltamos aqui nesse retiro para viver o primeiro amor, né? Para voltar a esse amor, né? A entender que Ele é que é tudo para nós, né? Que Ele que é o centro de todas as coisas. Tudo fora dEle vai nos enganar. Então, por isso que tudo que acontece a gente apresenta ao Senhor e fala, isso é verdadeiro ou é mais uma enganação? Né? O dia que a gente aprender a colocar todas as coisas da verdade diante dele, né? Aprender a não ter medo de ser desnudado pelo olhar, como essa mulher foi olhada, deixar Deus nos desnudar, né? Ficar nu diante dele e mostrar a nossa verdade, a nossa miséria, né? Talvez quando Jesus estivesse lá mexendo naquela areia, ele deve ter pensado assim, essa turma é um pó, né? Como é que esse povo quer ser pó, é pozinho e tem esses pensamentos, gente, que acha que é dono de tudo, que pode julgar, que pode traçar tantas regras uns para os outros, né? Pode condenar. Aonde os discípulos, onde os escribas estavam lendo lá que tinha que extirpar e matar, Jesus falava, é a oportunidade que eu tenho de resgatar e de curar, essa é a missão dele. Então hoje nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, né? E pedir perdão a Ele por tantos adultérios, por tantas vezes que o trocamos por tantas ilusões, por tantas vezes que nos permitimos ser enganados, iludidos, tantas vezes que trocamos aquilo que é real por aquilo que não nos traz nada. Vamos pedir a Ele que também tenha misericórdia de nós, que também olhe por nós dentro da nossa miséria, dentro da nossa dificuldade em crer, da nossa dificuldade de assumir a nossa identidade, a nossa dignidade de filho de Deus, de entender que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Pedir perdão a Ele, falar, Jesus, olhe para mim agora, como o Senhor olhou, com aquele olhar de amor para aquela mulher, para aquela pecadora, olhe para mim, veja a minha história, e também me diga, eu também não te condeno. Vamos nos sentir perdoados por Ele. Se há muito tempo a gente não confessa, vamos procurar um sacerdote, que quando a gente está diante do sacerdote em confissão, nós estamos diante de Jesus. Vamos se rasgar diante dele e fala, tenha misericórdia da minha miséria, como o Senhor teve daquela pecadora. Me dê a sua mão, me ponha de pé e fala, vá, eu não te condeno. Solta o passado e fica livre para viver aquilo que Deus tem para você. Que realmente Deus não tem o bom, Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Que nessa noite Deus possa começar a preparar o nosso coração para esse encontro, né? Para esse encontro, onde Ele vai nos olhar, onde Ele vai nos rasgar, nos desnudar e nos trazer uma vida nova com o nosso primeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Humildade. Acompanhe. Vamos ler Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Quando terminou de falar ao povo,
Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de um centurião, a quem este estimava muito, estava doente, a ponto de morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns judeus importantes para implorar-lhe que fosse salvar seu servo. Estes, apresentando-se a Jesus, rogaram-lhe encarecidamente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e construiu a sinagoga para nós. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião lhe enviou uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não mereço que entres sob meu teto. Por isso, nem me achei digno de ir a teu encontro. Tão somente dize uma palavra, para que meu criado fique curado. De fato, também eu sou um subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e se digo a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e a meu servo, faz isto, e ele faz. Tendo ouvido isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu vos digo, nem em Israel encontrei tamanha fé. E tendo regressado para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Palavra da salvação. Essa narração de Lucas, ele coloca com uma simplicidade, de um jeito tão fácil da gente perceber, como é que é uma pessoa que tem uma fé humilde e o quanto essa fé ela é certeira, quanto essa fé ela é destemida. Como é que esse homem trabalhou? Aliás, o Evangelho cita 3 vezes os centuriões, né? Que são 3 vezes, eles deixam para nós uma imagem de homens de muita fé. Aquele centurião, que na hora que Jesus morre, ele fala, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Lembram? E o terceiro centurião, que é Cornélio. Cornélio, quando Pedro entra na casa dele, e que Pedro começa a conversar, o Espírito Santo chega sobre ele, sobre a família, então ele é o primeiro pagão que entra para a igreja, é Cornélio. Então são os 3 centuriões que a Bíblia mostra para a gente um modelo, né, assim, um pessoal de fé, por onde eles passam. Fiquem imaginando aqui o que foi para esse centurião ter que ir atrás de Jesus, né? Eles eram um povo romano, eles irem atrás de um povo, de um homem a quem eles dominavam, um judeu, e pedir a ele um favor pelo seu servo. Vocês imaginam quanta coisa ele teve, quanta barreira ele teve que passar, quanta coisa ele teve que viver para poder ir atrás de alguém e falar, me ajuda. Né? Então, mas ele foi atrás de Jesus. Né? Na verdade, ele não foi sozinho, ele não teve coragem de ir, mas ele mandou alguém. Então a gente percebe que esse homem é uma pessoa humilde. Apesar de ele ter um cargo importante, ele nunca se colocou acima. Ele ficou no nível do servo dele, se colocou na igualdade. Então não era alguém que, apesar do cargo que ele tinha, que era um cargo de distinção, ele não mandou, ele ficou ao lado de. Ele se preocupou com esse homem e se colocou de igual. Às vezes a gente acha que ser humilde é igual a ser humilhado. Ou que ser humilde é ser muito simples. Não é isso. Humildade é verdade da sua vida. É ser verdadeiro, é ser transparente, é ser aquilo que é. Reconhecer os dons que Deus te deu. Reconhecer todos os talentos que você tem, toda a capacidade que você tem. Mas também entender que você tem limite, que você tem fragilidade, que você também tem medo. Mas que somando tudo isso, você está disposto a crescer. Isso é verdade. Isso é o que a gente chama de humildade. Porque às vezes a gente confunde demais isso. A humildade ela é maravilhosa, sabe por quê? Porque ela te mostra exatamente quem você é. Então você tira a ilusão daquilo que você pensa que você é. A gente fica pensando que a gente é muito bacana. Não é nada. É entender aquilo que a gente é nada. Humildade, humus, vem de terra. De que eu sou feito? Mas é nessa terra de que eu sou feito que Deus pode plantar a semente dele, germinar, crescer, dar flor, dar fruto, fazer o que ele quiser. Mas eu preciso estar aberto a entender aquilo que sou, de verdade. É uma virtude difícil que a gente precisa cultivar. Não é fácil a humildade. Eu não preciso atrofiar os dons que Deus me deu, ou ter medo de assumir aquilo que eu sou, diante das pessoas e diante de Deus, mas reconhecer que tudo provém de Deus. Reconhecer que eu sou dependente dEle, e reconhecer que eu preciso de vocês, e preciso de Deus. Isso é humildade. Porque a humildade é o contrário da soberba, da onipotência, de achar que você é bacana demais, achar que a gente é Deus, concorre com Deus, tira Deus do lugar e assenta no lugar dele.
A humildade te coloca no lugar que você é. Mas reconhecer essa somatória que nós somos, humanos. Santa Teresa diz que humildade é a verdade. Santo Agostinho fala que humildade é amor, que onde está a humildade está o amor. O que Jesus quer? Que a gente seja humilde, mas com capacidade de amar. Ter essa coragem de ir atrás e falar, eu preciso de você, eu não dou conta de tudo que Deus me deu. Deus me deu alguns dons, mas Ele não deu tudo. Ele dividiu. Deus Pai fala isso para Catarina de Siena. Ele fala, Catarina, eu poderia dar todos os dons para todos vocês, para cada um eu podia dar tudo, para cada um de vocês. Para mim não é difícil, Ele é Deus, Ele é Pai. Eu poderia dar para cada um tudo, mas eu resolvi dividir, para vocês aprenderem a depender uns dos outros. Sabedoria de Pai. Porque assim vocês aprendem a conviver. Um sabe bordar, o outro sabe costurar. O outro sabe desenhar, o outro sabe construir. Assim ele foi dividido. Para cada um ele deu um pedacinho, para que a gente pudesse andar juntos. Mas esse homem aqui, ele faz Jesus ficar muito admirado com a fé desse homem. Uma fé que sabia que Jesus poderia fazer as coisas. Ele sabia disso. E é tão lindo a comparação que ele faz. Primeiro que ele não acha que ele é digno de chegar perto de Jesus, porque ele era pagão. Como é que ele podia chegar perto desse homem que ele ouviu falar tanto? Sabia que Jesus fazia tantas coisas. Mas ele acreditou no poder dele. E é linda a comparação que ele faz, que ele fala com Jesus, que ele manda dizer a Jesus. Ele fala, eu também tenho um cargo, e tem um monte de gente que me obedece. Se eu falar, vai aqui, ele fala, faz isso, ele faz, vem cá, ele vem. Mas é porque atrás de mim tem um governador, atrás de mim tem um imperador. Mas é porque, na verdade, ele sabia que atrás de Jesus tinha alguém a quem Jesus obedecia. Isso está de acordo com o Evangelho de São João. No Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus diz assim, no versículo 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus escutou isso, ele falou, um pagão entendeu o que eu estou tentando mostrar e ninguém viu. Nem os que estão mais íntimos a mim perceberam que tudo que eu faço é por obediência ao meu Pai. Que o meu Pai está comigo, por isso eu consigo realizar todas as obras. E aquele homem pagão percebeu. Por isso que causou tanta admiração a Jesus, e Jesus falou, nunca encontrei uma fé igual a essa. Esse percebeu e é pagão. Ele entendeu o que eu estou tentando mostrar e que ninguém viu. E esse homem foi de uma fé tamanha que esse servo a quem ele tinha uma estima, ele foi, pediu por ele, intercedeu por ele, entregou nas mãos de Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus não poderia fazer nada diferente do que fosse o bem. E a nossa fé tem que ser ousada nesse nível. E a gente precisa parar e pensar, hoje, como é que está a nossa caminhada de fé? Como é que nós temos caminhado? Ou se nós, até agora, que já estamos no final de maio, como é que você caminhou na sua fé? Será que você, quando já está em oração, você tem uma confiança assim absoluta em Deus, que você já entrega e fala, tchau, pode resolver do jeito que o Senhor quiser? É difícil, porque tem momentos que são delicadíssimos a gente fazer isso. Exige já uma relação de uma confiança nele, de uma intimidade que você fala, ele não vai fazer diferente. E esses dias nós estamos com alguns casos difíceis, e um dos bebês lá no CTI, vocês imaginam, um mês, 2 cirurgias cardíacas, já abriu o peito, de ir para extracorpóreo, 3 quilinhos, não é mole não. E aí, depois dessa segunda cirurgia, e o bebê, cada dia uma surpresa, uma arritmia de nos colocar louco, a frequência do coraçãozinho dele ia de 50 a 250, na nossa frente, sim, de uma vez. Pôs a gente para correr bem, esse menino. E esse bebê, essa mãe é ministra da Eucaristia, e ela muito angustiada, eu falava com ela, vou te dar um segredo. Chegar aqui, ele ficou olhando para o estante remédio ligado nele, não, olha não deixa essas coisas por nós. Você tem uma arma, minha filha, e a arma chama-se terço. Entra e reza. Olha para o menino, segura na mão dele. Jesus falou que se 2 estão reunidos, ele está junto. Reza. Reza terço, fala mais nada. Só reze. E aí, no dia que eu falei com ela, vai lá fora rezar, porque nós vamos tirar seu filho do respirador. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Ele não tem nem peso. Ele está muito magrinho, muito miudinho, mas ele precisa dar conta de respirar. Vai rezar, porque nós vamos fazer a nossa parte aqui. E aí ela falou comigo, aí nós colocamos um aparelhinho no CPAP, para ele ter força, não esquecer que tinha que respirar, para poder caminhar.
E aí ela falou comigo assim, doutora Filó, foi a primeira vez que eu entendi o que é entregar. Eu mergulhei na misericórdia, como a senhora falou, e fui dormir. Falei, Senhor, está entregue eu e o menino. E dormi. Eu cheguei aqui hoje, falei, eu sei, com o coração na boca, com medo de eu falar, voltou para o tubo? Pois eu estou te dizendo, nós estamos preparando seu menino, e amanhã, eu acredito, darei alta. Falei, você mergulhou, não é, na misericórdia? Falou, faça. E é assim, tem hora que a nossa fé tem que ser ousada. Tem um poeta que se chama Charles Peguy, e ele escreveu uma poesia tão bonitinha, linda, que ele disse que um homem tinha 3 filhos, e que esse homem estava cansado, que os meninos estavam adoecendo demais. E que ele já foi ficando desorientado. Então ele pegou os 3 meninos, chegou diante da Virgem Maria, pôs tudo no colo dela, falou, só toma conta quando eu não dou conta, só cria. Eu não vou cuidar mais não. E foi embora, largou os meninos. E é claro que isso é um poema, né? E que ele diz, vocês duvidam que depois, a partir disso, tudo deu certo? Porque quem cuidou foi ela. Será que a gente tem essa ousadia? Que quando eu rezo, que a minha fé não é só estar aqui de joelho, não é só falar, mas é ter uma vida de atitude, e que perceber que quando as coisas chegam na minha vida, eu não me perturbo e falo, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho alguém que olha por mim, eu creio que Ele só pode o bem na minha vida porque Ele me ama. Será que a nossa fé tem esse caráter de ousadia? Como diz Jesus outro dia no Evangelho, com tudo que vocês pedirem, já começa a agradecer, então recebereis. Será que temos esse nível de confiança no Pai, que quando você ajoelha para rezar, Ele te escuta, que a Trindade inteira olha para você e que você pode falar, Senhor, a coisa não está boa, e fala, mas eu te agradeço porque eu já sei que o Senhor vai tomar conta disso. Esperar Deus fazer. Será que temos caminhado dessa forma? Temos tido essa ousadia na nossa fé? Nós cristãos precisamos parar de ter medo. Ter medo de confessar que cremos, parar de ter vergonha da nossa fé, assumir com coragem que cremos, não ter medo das pessoas debocharem, não ter medo de nada disso e dizer com toda clareza, com o peito elevado e dizer, eu creio sim em Deus e sei que Ele tem poder para mudar qualquer coisa e Ele vai mudar. Ou você ainda fala assim, não, quem sabe, pode ser que Ele mude, que a gente confia mais ou menos. Você tem coragem de dizer, Jesus vai mudar? Ele vai transformar? Ele transforma a sua vida? É isso, a humildade é essa, se esvazia, porque se a gente não esvaziar de nós, como é que Deus se enche dele e nós não enche? Chegar diante de Deus e falar, Jesus, eu sou exatamente isso, o Senhor me deu esse e esse dom, mas eu sou miserável, eu tenho isso, me ajuda, me transforma, faz o Espírito Santo andar em mim, Senhor, e transforma a minha vida, para que eu seja pura transparência do Espírito. Eu quero caminhar, Senhor, eu não quero ficar mais ou menos, eu preciso caminhar nas verdades que a igreja me dá. Na fé, a gente vive da fé dos apóstolos. São Paulo foi ao céu em corpo enquanto estava vivo. Vocês acreditam que o céu é de verdade? Pois ele é de verdade. Quando eu falo com vocês, não tenham medo de nada, nem da morte, porque o céu é real. Não tenham medo, é verdade. São Paulo voltou tão extasiado que ele falou, não consigo falar, porque eu vi. Adiantou bem, se fosse uma mulher que tivesse ido, já tinha contado tudo. Mas mandou um homem e ele não consegue falar nada. São Paulo não consegue explicar. Ele falou, eu só sei falar que os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu. Ninguém consegue imaginar o que Deus tem para aqueles que o amam. Se fosse mulher, tinha descrito em detalhe. Todos os últimos detalhes. Mas mandou um homem. Subiu com o homem, São Paulo voltou tão extasiado, que por fim ele falava, eu não sei se eu quero ficar ou se eu quero ir. Eu fico com vocês, mas eu tenho vontade de ir embora. De tanto que ele viu. Mas isso é real, gente. Isso não é história da carochinha, não. É verdade. A nossa fé é essa. Um Deus que nos criou para viver eternamente. Então, por isso, nós temos que estar sempre reavaliando, falar, Jesus, me ajuda a cultivar em mim a virtude da fé, a virtude da humildade. Eu quero melhorar, eu quero, Senhor, fazer uma caminhada espiritual, eu quero o meu crescimento espiritual, eu não estou satisfeito do jeito que eu estou, me faça melhorar. É isso que nós temos que ter essa ousadia, de saber para onde caminhamos, que nós vivemos aqui, não para cá. Pertencemos aqui, vivemos aqui, mas não pertencemos aqui. Será que a gente já começou a viver dispondo das coisas no sentido de que a gente não acumula, porque sabemos que se morrer de repente, as pessoas vão ter um trabalho mortal conosco. De tanta coisa. Jesus tinha só um manto. O povo ainda brigou com o manto, sortearam, dividiram. Nossa Senhora não teve nem para que dar um manto, nada, tinha nada. Nada. Será que é preciso a gente pensar nessas coisas?
para que a gente vá trabalhando, vai sendo mais leve para caminhar. Menos tanto apego, menos acúmulo. Mas dou aula, que lindo, que é bom andar as coisas. Ajudar os irmãos, entender que somos irmãos, caminhar de verdade. É preciso ter essa coragem, essa ousadia. E aí eu fiquei pensando muito na questão da humildade e da fé. Então, por isso que hoje nós estamos encerrando o mês de maio. E hoje a igreja celebra a visitação de Maria a Santa Isabel. Então eu trouxe para vocês essa imagem, que eu não podia terminar esse mês sem falar da nossa mãe. Não podia. E eu encontrei essa imagem, põe para mim, por gentileza. Não sei se vocês conhecem, chama-se Mãe da Providência, da Divina Providência. E quando terminou, o pintor terminou essa imagem, falaram com ele assim: acho que você errou, porque você colocou a auréola só nela e não colocou no menino Jesus. E ele falou assim: mas é porque quando eu fui inspirado para fazer essa imagem, eu não olhei para esse menino e vi esse menino como menino Jesus. Mas esse menino é cada um de nós, seus filhos, no colo de mamãe, que olha para nós. Então esse é o olhar de uma mãe que nos acompanha. Da mesma forma como Maria foi apressadamente a Isabel, porque sabia que Isabel precisava de ajuda, cada vez que vocês gritarem mãe, ela vai correr para vocês. Essa experiência é uma coisa que eu gostaria que vocês experimentassem. Uma mãe que sabe exatamente aonde ela nos quer. Maria sabe que existe o céu porque ela está lá. Mas diferente de qualquer um que já mudou de posto, ela não nos esqueceu. Ela não pode esquecer nenhum filho dela. E Maria só vai ter descanso o dia que levar todos nós para o céu. Ela sabe exatamente aonde nós estamos no caminho. E ela tem, uma preocupação que a gente esteja no caminho. Não existiu ninguém que andou em duas esteiras, humildade e fé. Não existe. Não existe uma mulher que teve uma fé como ela teve. Foi pedido a Maria, muito mais que pediu a Abraão. Ela teve que dizer sim na hora que o anjo falou com ela que ela ia ser mãe do Filho de Deus. Ela teve que dizer sim quando ela criava aquele menino. Vocês imaginam, olha, o seu filho vai salvar o mundo. É o Filho de Deus. E aquele neném foi gestado 9 meses, aquele menino nasceu e não tinha um lugar para elas ficarem. Aquela escutou tanta profecia em cima desse menino, e aquele menino teve que ser amamentado por ela. Esse menino teve que aprender a andar, a falar, a comer, tudo que uma criança faz. Ela ensinou tudo para ele, inclusive a rezar. Ela ensinou, vocês já pensaram que ela fez tudo isso? Ela fez tudo isso. Aquele tempo longo de Nazaré, 30 anos, ela olhava para ele e falava assim, será que vai ser quando? Não acontecia nada diferente. E ela olhava para aquele menino e falava assim todo dia, São José morreu. Eles viveram do trabalho de Jesus até 30 anos. E foi essa mulher calada, ele falando sim todo dia, até o Calvário. E ver esse menino ser judiado. E ver ele ser morto. E não blasfemou. Ela teve que dizer sim, porque Abraão, o filho dele, não morreu. De Maria morreu. E ela teve que dizer sim. E ela teve que sustentar os apóstolos. E ela teve que estar diante da igreja e estar conosco nessa luta. Eu acho que o dia que a gente chegar no céu, nós vamos ver o tanto trabalho nós demos para Nossa Senhora. Que é mãe. É mãe. E a mãe olha para o filho, mesmo que você chegue em casa de costa, minha mãe está aí, ela sabe disso. E você fala assim, ela fala tudo bem, você fala tudo, ela fala mentira, o que aconteceu? Mãe. Deus tem um mistério com as mães, não é? Deus conta para o coração das mães o que está acontecendo com os filhos. E até hoje eu nunca vi uma mãe errar. Sempre que uma me liga e fala, filho, tem uma coisa errada com meu filho, eu falo, vem cá. Porque tem, ela conhece a Geru, ela sabe. Ainda não viu a mãe errar. E eu digo para os residentes, escutem as mães primeiro, depois vocês põem a mão no menino. Escuta primeiro a mãe, porque eu nunca vi uma mãe errar. E Maria é assim. Mas da mesma forma como ela está ali segurando a nossa mão, nós temos que olhar para ela e pedir a ela, segura, não me solta minha mão, não. Peça a ela. Me ensina essa fé que a senhora teve, que ninguém teve. Me ensina a não reclamar. Me ensina a aceitar todas as coisas, meditar a palavra de Deus no meu coração e ter coragem de caminhar na certeza que eu tenho um pai que me olha. Pedir a ela, Senhora, me ensina a ser humilde.
Me ensina a caminhar. Me ensina a saber que a senhora também não é uma ideia, mas é uma pessoa que viveu de carne e osso, que viveu aqui. E que o que aconteceu com a senhora, que já está de carne e osso no céu, é o que Deus quer fazer conosco. A imagem de Maria para nós é para olhar e falar, olha o que Deus fará com cada um de nós, gente. Estaremos lá em carne e osso. Não é brincadeira o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós, se permitirmos. Mas ela pode nos dar o caminho. Ela é mãe. Ela viveu, Maria não foi poupada de nada. Ela viveu qualquer sofrimento que vocês imaginarem. E ela não sabia das coisas que iam acontecer, as coisas foram acontecendo e ela foi acreditando. É tão lindo quando diz que Deus reuniu todas as águas e deu um nome, chamou de mar. Reuniu todas as graças e deu um nome, Maria. Ela é mãe. E ela é mãe de todos. Então, quando tem essas histórias aqui do pagão, é porque Deus veio para todos. Jesus é de todos. Como Maria olha todos os filhos. Então, tem pessoas, assim como o centurião não se sentiu digno de ir até Jesus, entre nós existem pessoas que não vêm à igreja no horário da missa, não participam da Eucaristia, porque não se sente digno, que não se sente dos nossos. Então, se por acaso você entrar um dia na igreja e ver alguém aos pés de Nossa Senhora, vem na igreja no horário que não tem ninguém, reze por ele. E faça aquilo que aqueles judeus fizeram diante de Jesus. Falaram com Jesus, atende a esse centurião, porque ele construiu a sinagoga para nós. Ele é digno, Senhor, que o Senhor o atenda. Reze por essa pessoa e fala, Senhor, atenda. Ela é digna de que o Senhor o atenda. Interceda. Interceda, somos todos irmãos, temos uma única mãe que cuida de nós. Cuida. E hoje eu queria falar com vocês uma experiência interessante. Às vezes a gente tem coisas na vida que a gente está pedindo a Deus, pedindo, e nada, né? As demoras de Deus, não é assim? Vou ensinar para vocês um caminho curto. Maria. É ela. Quem de nós não lembra, porque lá em casa nós fizemos isso muito, a gente falava com a mãe assim, pede o pai para mim. Pede o pai era bravo. A gente queria ir num baile, numa festa, num lugar, pede o pai para mim. Porque a mãe tem um jeito de pedir diferente. E Maria tem um jeito diferente. Ela tem um jeito diferente. Porque ela é a filha predileta. Deus fez ela muito abaixo, muito pouquinho abaixo dele, mas muito pouquinho. Peça a ela. Hoje vocês vão fazer isso. Vocês vão pedir uma coisa que vocês estão pedindo ao pai há um tempão. Vocês vão chamar ela aqui hoje, falar com ela. Eu sou esse menino no seu colo. Eu sou aquele que está sendo acariciado, acalentado. A senhora hoje é que está colocando um bálsamo em mim, me dando colo e falando, não tenha medo, eu sou sua mãe. Eu estou aqui, te dou carinho, te dou colo, te sustento e te digo, não tenha medo. Hoje você vai falar no ouvido dela, fala, pede o pai para mim. E vocês verão o que vai acontecer. Pede o pai para mim. Não tem nada que não peça que ela não socorra. Ela é mãe. Nunca se ouviu dizer, conhece essa oração? Que alguém que pediu socorro a ela foi desapontado? Maria só vai porque Maria só pede ao pai aquilo que é a vontade do pai. Então ela vai pegar o seu pedido, ela vai dar uma melhorada nele, dá uma embalada, mistura, ajeita umas coisas, apresenta para ele, e vai falar, claro, querida. Ela fala, mas por que eu não me deu antes? Porque você não fez do jeito que ele pediu. Pede a ele. Pede a ela, experimenta isso. Experimenta estar sob esse olhar. E caminhe na certeza que ela te olha. E peça a ela, não me deixe andar sem olhar para a senhora. Segura na minha mão e me conduza, me leva no caminho que a senhora andou. A senhora sofreu tanto, deu conta. Me ajuda a dar conta dos problemas da minha vida. Das dificuldades, Maria. Que eu não tenha no meu coração dúvidas. Que eu não tenha dúvida do amor de Deus. Que eu não tenha dúvida que as coisas vão dar certo. Que Deus cuida dos filhos dele. E que mesmo que demore, mesmo que você esteja vivendo uma injustiça, uma situação difícil, que Deus está conosco. E que Ele não nos abandona, e que Ele não desampara os filhos dEle. E Ele não desampara aqueles que contam com Ele. Eu podia ficar assim, noite e dia, contando para vocês todos os casos. Porque eu vejo o que Deus faz. Ajoelha e fala. Eu recebi um WhatsApp, né, porque todo mundo mexe comigo, porque eu ando de salto o dia inteiro, e mandaram assim para mim. Uma mulher de salto é poderosa, mas uma mulher de joelhos é invencível. E eu digo para vocês, uma mulher de joelhos é invencível. Quem dera a gente pudesse realmente sentir
o amor dessa mãe por nós. Existe um exorcista oficial no Vaticano que se chama Gabriele Amorti. Se alguém um dia ver as coisas dele, eu tenho alguns livros dele. Está velhinho, cabeça branquinha. E tem alguns exorcismos que foram autorizados pelo Vaticano a ser publicados. E os demônios dizem, quem dera pudesse sentir uma gota do amor dela. Que se ela pudesse chorar no céu pelos filhos, a terra estaria inundada. De tamanha preocupação que ela tem com cada um dos filhos dela. O quanto ela ama cada um dos filhos dela. E ela não vai ter sossego enquanto não nos colocar lá. Ela não dorme tomando conta de nós. É uma coisa maravilhosa saber que temos uma mãe que nos ama assim. Assim. Desinteressadamente. Porque o dia que a gente aprender a humildade, essa fé, também vamos viver o amor desinteressado. Eu vou fazer uma coisa por você e te amar. Eu não quero recompensa, é o que Maria quer. Você acha que Maria quer o quê? O que uma mãe quer para o filho? Que ele seja feliz. Vocês têm alguma dúvida disso? Nenhum. Nenhuma mãe quer outra coisa a não ser a felicidade do filho. O que ela quer de nós? Quando vocês se entregarem a Maria, vocês vão ver que ela só faz uma coisa. Ela te conduz para um único lugar, diretamente para o coração de Jesus. É a única coisa que ela faz. Maria não quer nada para ela, nada. Nada. Mas nós somos filhos dela. Ela nos foi entregue como mãe no Calvário. Na hora da morte de Jesus, Jesus nos entregou para ela. E ela tem que nos gerar, porque ela já gerou o filho, ela já gerou a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Ela tem que cuidar da geração de cada um de nós, está escrito em Apocalipse capítulo 12. Maria continua nos gerando, ela está nos formando para fazer parte desse corpo, gente. Então, ela tem que cuidar de nós. Vamos facilitar um tiquinho para ela. Né? Vamos dar menos trabalho para a mãe, porque tem gente demais para ela trabalhar. Tem aqueles que não creem. Precisamos trabalhar. Precisamos pedir a Nossa Senhora, me ajuda, mãe. Me ajuda na verdade, esse amor que a senhora tem por nós, por mim, por cada um, se sinta amada por ela, que a senhora, que eu possa retribuir. Mas experimente, se você nunca fez isso que eu estou te pedindo hoje, te sugerindo hoje, eu sugiro que você faça. Peça a ela. Pede ao Pai por mim. E vocês verão o que Nossa Senhora vai fazer. Que hoje, cada um de vocês, cada um, possa pedir a ela essa graça da fé, da humildade. Pedir a ela que nos coloque no colo. Tem coisa boa igual colo de mãe? Não. Pede a ela um colo, hoje. Só ela sabe o que é seu coração. Você está muito alegre? Conta para ela, a gente divide com a mãe. Está muito triste? Conta também. O que te preocupa, conta também. Você está com um filho que você está preocupado? Fala com ela. Seja o que for. Conversa assim, ali pertinho, olha. Um olhando para o outro. Conversa. Fala com ela aquilo que hoje você precisa de uma solução. Fala, a senhora é minha mãe. Hoje eu estou nos seus braços. E a senhora só tem um lugar para me conduzir. Para Deus, para o meu Pai, para Jesus. Me leve até Ele. Me dá o caminho. Me mostra as coisas. E, principalmente, que ela possa hoje fazer com que cada um que está aqui nessa igreja hoje saia daqui com o coração leve. Saia daqui igual um menino. Menino que entregou uma tarefa para a mãe fazer e não tem dúvida que a mãe vai fazer. Então, que a gente possa encerrar esse mês, esse final, agradecendo a Nossa Senhora pelo amor dela. Sabendo que pedir a ela que ela volva para nós o seu olho. Seu olhar, Senhor, olhe para nós aqui agora. A gente pede, quando a gente reza a Ave Maria, a gente pede a Nossa Senhora. Os dois momentos mais importantes da nossa vida, a gente fala com ela na Ave Maria. A gente fala, roga por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Agora é o momento que a gente tem para ser feliz. É esse, nós estamos sentados nessa igreja. Esse é o momento que você tem, porque a gente não sabe do próximo. E na hora da nossa morte, rogue por mim, que na hora da nossa morte, a senhora venha me pegar pela mão e falar, sou eu a sua mãe. Deixa eu te mostrar onde é que eu vou te levar. Ao paraíso que vocês estavam duvidando que ele existia, vem ver que lugar lindo. Então, rezem mais. E eu queria pedir e vou insistir com vocês. Ela é mãe. Da mesma forma, eu vou repetir para vocês, que eu pedi a Jesus a Eucaristia, eu pedi a ela a graça de rezar o terço. E ela deu. Peçam. Peçam e rezem. Rezem mais o terço, rezem em família, rezem o terço e vocês verão o que acontecerá na casa de vocês. Ela fala que coloca o manto na família. E vocês verão. Vocês poderão testemunhar quantas e quantas graças. Rezem, peçam. E peçam a ela também a graça da confissão.
Vou insistir com vocês. Peçam a ela, me dê a graça, Senhora, de não confessar uma vez por ano, mas de confessar pelo menos uma vez por mês. Peçam. Eu tenho certeza que ela é como mãe, ela vai cuidar de cada coisa. Ela sabe onde é que nós vamos encontrar todas essas coisas. Ela dará. Nós precisamos da graça de Deus, que até para rezar, nós precisamos da graça de Deus. Vamos agradecer ao Pai que nos deu Maria. Agradecer ao Pai que nos deu Jesus. O maior penhor que o Pai poderia ter nos dado foi Jesus. O maior presente que nós ganhamos na vida chama-se Jesus. Ele é o maior presente. E Ele nos deu tantos outros presentes. Nos deu o Espírito Santo, nos deu Maria. É presente demais que nós temos. E às vezes a gente não sabe desfrutar de tanta coisa que Deus nos concede. Que a gente possa aproveitar essa noite. Falar, Senhora, como a Senhora visitou Isabel, me visite agora. E a doutora Filó hoje nos fala daquele tema do centurião quando encontra Jesus e que diz, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, eu serei salvo. Às vezes nós estamos assim como ele e não nos achamos dignos de que o Senhor entre em nossa casa, em nosso coração. E muitas vezes preferimos levar a nossa vida normal e andamos afastados dele por conta disso, porque não nos achamos dignos. E assim como a doutora Filó falou, eu hoje venho falar para você, você é digno. Você é digno do olhar de Cristo, do alcance. Ele inclina e chega até você. Creia nisso, clame por Ele, não se intimide. Hebreus fala que quando Jesus morre, o véu é rasgado e que hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos, podemos adorar o Senhor em liberdade de filhos que somos. Então hoje nós vamos rezar como filhos, pedir para Ele, dizer que nós não somos dignos mesmo não, mas que nós queremos estar diante dEle, clamando e adorando. Vamos rezar? Senhor, nós reconhecemos que nós não somos dignos. Somos talvez os mais indignos de todos. E é por isso, Senhor, que nós humildemente te clamamos. Manda teu Santo Espírito, Senhor. Queremos adentrar no teu santo lugar para te adorar, para te amar e te pedir, Senhor, derrama o seu amor na minha vida, o seu cuidado. Fica conosco, Senhor. Caminha conosco e nos abençoa. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima! Na Bíblia, tem pessoas na Bíblia, existem homens e mulheres na Bíblia, que eles são a palavra de Deus viva. Se a gente pegar Abraão, por exemplo, não foi tanto pelo que ele falou, que Abraão falou pouquinho, mas foi pelo símbolo que ele era, pelo exemplo de vida que ele era, né? Abraão, para nós, é o símbolo da fé, né? Pelo testemunho que ele deu na vida dele. Assim como foi Elias, também era uma palavra viva de Deus. Assim, sobretudo, como foi Maria, palavra de Deus em carne e osso. Assim, João Batista. Não foi dele que nós falamos domingo? João Batista também, né? Foi um profeta que também testemunhou e morreu pelo testemunho dele a Deus, né? A palavra de João Batista queimava, né? E a palavra dele que hoje ele vem gritar. Hoje ele grita para nós que os nossos caminhos estão tortos, que nós temos que mudar algumas coisas, porque da forma como estamos conduzindo, Deus não consegue se manifestar. É isso que ele diz. Quando ele diz assim, ele pega o que está lá em Isaías 40 e ele fala, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas
e os caminhos acidentados serão nivelados. Então isso aqui, ele está gritando para mim, para vocês, para cada um de nós. Do jeito que ele gritou lá, ele está falando da mesma forma. Quando ele fala, preparai, ele diz, para cada um. Esse é um movimento meu, um movimento seu, um movimento de cada um. Somos nós que vamos começar a preparar o caminho para aquele que vai chegar. Nós não estamos reunindo, preparando para o Natal, para celebrar a chegada do nosso Deus. Por onde a gente começa essa preparação? Pelo meu coração. Então, quando ele grita aqui, ele fala, o caminho de vocês está muito torto. É preciso que vocês tomem uma atitude. É preciso mudar algumas coisas. Então, é lindo aqui porque ele fala de 3 atitudes nossas. Quando ele fala que todo vale, todo precipício, todo vale tem que estar cheio. Então, essa é a primeira função, encher. A segunda é nivelar. E a terceira é tirar o caminho torto. Então, são 3 atitudes nossas que nós vamos ver, que ele fala aqui. Desde Isaías está falando, não é? O que ele quer dizer quando ele fala que todo vale tem que ficar cheio? O que ele quer dizer com isso? Que nós temos que ter e buscar e encher o nosso vazio interior. O que em você tem um buraco? Aonde que você está? O que está faltando dentro de você? Então, quando você avalia dentro de você, que você está abatido, que você está desanimado, que você está, muitas vezes, em omissão, né? São os nossos pecados da falta, né? São as nossas omissões. É quando eu estou vazio de mim. Então, nós precisamos de nos encher para a chegada dele. Por que não estamos pecando contra a falta de energia? Estamos longe da energia de Deus. Não estamos buscando nele a coragem para caminhar. Então, aquele povo desanimado, abatido, deprimido, porque não se enche. Uma pessoa que está vazia dessa vai receber o quê? Vai ter força para buscar o quê? Você não está dando conta nem de parar em pé? Vão, fulano, ali, não, estou desanimado. Se for para uma comprinha, está sempre animado. Mas para qualquer outra coisa, ou para alguma coisa de Deus, para mobilizar, para ajudar alguém, está sempre abatido. Quando ele diz que toda montanha, tudo tem que ser transformado num vale, tem que estar nivelado. Então, aqui ele quer falar de todos os nossos excessos, né? Excesso de soberba, excesso de orgulho, excesso de raiva, excesso de opressão, os excessos. Todo excesso que eu fico achando que eu sou melhor que o meu irmão. Compreendem por que isso é um caminho pessoal? Estão compreendendo que essa palavra de João Batista, que ele pega a palavra de Isaías, é dita para cada um de nós? Que nós temos que ter coragem de olhar a nossa vida e falar, opa, estou excedendo aqui? Ele fala, não pode ficar nenhuma proeminência, tem que retificar tudo. Quer dizer, eu tenho que olhar a minha vida e falar, eu estou no excesso disso. Como é que Deus vai entrar? Ele vai ficar de fora mesmo, não tem espaço. Eu preciso me esvaziar de mim. Eu preciso limpar aquilo que não está bom, é isso que ele está dizendo. É preciso que a gente tenha coragem. Porque aqui nós estamos indo contra as virtudes cardeais, que é a virtude da temperança. Quando a gente está muito bravo, né? O excesso de tudo isso, né? Nós ficamos com o coração tão cheio. Então ele fala, cuidado com essas coisas. Aí ele fala, endireitai o que está torto na sua vida. Vamos retificar os caminhos. E como é preciso a gente dizer para o Senhor, ensinai-me o vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirija meu coração, para que eu tema o vosso santo nome. Tem hora que é preciso a gente parar e avaliar como é que nós estamos caminhando. Tem uma frase de Fernando Pessoa, que eu trouxe para vocês poderem ver como é que isso traduz a riqueza desse período que a gente está vivendo, do advento, que ele diz assim, Fernando Pessoa fala uma frase, que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. Se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos.
Então o advento é a época de destravar a nossa vida. Porque nunca eu acho que a humanidade recebeu tantas oportunidades de caminhos falsos. De caminhos que não nos levam a lugar nenhum. Então a humanidade nunca recebeu tanta opção. E na verdade só existe um caminho. Só existe o verdadeiro caminho, que é Deus. Então na verdade é preciso que a gente comece a pensar por que caminhos eu estou indo. Será que eu consigo rever a minha vida no sentido de avaliar as minhas opções, se eu estou querendo cumprir esse caminho de qualquer forma, ou se eu consigo fazer que o caminho certo, a gente sabe qual é. O caminho certo é aquele que a vontade de Deus está. Será que eu consigo me colocar com as minhas opções diante de Deus e falar, Senhor, isso está de acordo com o que o Senhor sonhou para mim? Porque a gente sabe que o caminho de Deus é reto. Então é isso que nós somos convidados, porque nós sabemos que nós somos peregrinos e que nós estamos a caminho, e que caminhamos juntos, não caminhamos sozinhos, por isso temos que ser solidários uns com os outros, e nós temos que ser um caminho que acolhe, que ajuda o outro a caminhar, nós temos que ser um caminho de luz para os outros. Eu estava subindo agora a Avenida Brasil, que coisa linda que está um caminho de luz. Falei com Jesus, olha que caminho lindo, que a nossa vida possa ser um caminho de luz assim para os irmãos. Então temos que ter a consciência que estamos a caminho, que viemos de Deus, que vivemos nele, vivemos para ele, vamos voltar para ele. Enquanto essa consciência não desembocar em nós, enquanto a gente não acordar para isso, a gente fica, como diz o Fernando Pessoa, caminhando com a roupa que nos leva sempre para o mesmo lugar, que a gente já está até com a roupa viciada, que é a roupa que sabe que caminho que a gente vai e que nos leva sempre na repetição. Será que eu fico pensando, será que a gente tem coragem de assumir os caminhos novos que Deus quer nos mostrar? Porque às vezes a gente já é tão acomodado com o que tem, com o que estamos, que a gente não quer parar para nos avaliar. Porque tudo isso que Batista falou, tem uma palavra que resume tudo isso, que chama-se conversão. Ilusão a nossa acharmos que nenhum de nós precisa de conversão. Ilusão para vocês pensarem que eu não preciso de conversão. Se vocês me pedirem para me definir, eu direi para vocês que sou um pano de chão muito sujo, que Deus está tentando alvejar no sangue dele. É assim. A conversão nossa, ela é diária. Quando eu escuto isso e quando eu lia isso para poder preparar para vocês, quando eu penso, o que na minha vida eu tenho que nivelar? Aonde está o excesso? Qual o caminho que está torto? Aonde estão as asperezas? Como é que Deus pode se manifestar numa vida que está soterrada, está cheia demais? Então nós temos que ter a coragem, a humildade de se olhar e falar, eu não sou dono da verdade de nada. Eu tenho que colocar a minha vida diante do Senhor e falar, Jesus, eu estou num excesso aqui, me ajuda. Porque na verdade, São João Batista, no primeiro momento, ele anunciou e denunciou os erros. Tanto que Herodes cortou a cabeça dele, porque ele olhava para Herodes e falava, não te é permitido ficar com a mulher do seu irmão. Cortaram a cabeça dele. Mas ele anunciou, ele denunciou. Mas por outro lado, João Batista foi aquele que batizou Jesus. Foi aquele que sinalizou Jesus com a mão dele e falou, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Então, de um lado, João Batista mostra para nós, vocês precisam endireitar os caminhos de vocês. Vocês precisam ter um outro caminhar. Vocês estão precisando de ver na vida de vocês o que está errado, o que está torto. Será que quando vocês vão fazer um negócio, vocês estão usando de subterfúgio ou de coisas que não estão de acordo com o que Deus gostaria? Então tem hora que tem que acertar o caminho. Andar com Deus não é brinquedo, não. Nós temos que, não pode, como diz meu chefe lá do CTG, não pode parecer ser honesto, temos que ser. Não podemos parecer ser. Temos que ter a coragem de assumir isso, por causa dele, por causa do nome dele. Então, endireitar o que na minha vida está um caminho torto. Vamos colocar certo. Então, João Batista, quando viu isso, ele falou, isso que eu estou dizendo, eles não darão conta. Só tem um jeito da gente dar conta, é Deus. Quando ele dizia para Jesus, ele dizia para o povo, o batismo que eu dou para vocês é o batismo da água, mas vocês precisam do fogo. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo para nos queimar. Nós precisamos dele, para que ele nos queime profundamente, para que ele venha nos colocar no caminho.
Porque é o Espírito Santo que vai revelando para nós aquilo que não está muito bom, não é? É Ele. Então, de um lado, João Batista denuncia, e de outro lado, ele mostra qual é a solução. Onde que nós vamos buscar força? Aonde que nós podemos avaliar a nossa vida? É só com Deus. Não há outra pessoa que pode, ao mesmo tempo, revelar para nós aquilo que não está bom e, ao mesmo tempo, nos sustentar e nos mostrar um outro caminho. Quem nos sustenta é um só. Mas é preciso que a gente tenha coragem. Porque está descrito aqui em Lucas, no capítulo 3, que a gente tem que dar frutos dignos de arrependimento e de conversão. Nós temos que, pela nossa vida, mostrar quais são os frutos de que na minha vida eu já mudei. De que na minha vida eu tenho um outro olhar, eu tenho uma outra caminhada. Eu quero buscar por outras coisas na minha vida. Quais são os sinais de maior tolerância, de aceitação, de perdão, de mais humildade? Quais são os sinais que eu tenho mostrado de amor, de cuidado com o outro? Então é preciso que na minha vida, assim como tantas testemunhas que eu falei com vocês, quantos passaram na igreja da Bíblia que foram palavras vivas de Deus, que a gente também precisa ser palavra viva de Deus. Então o período do advento é um período forte nesse sentido, porque se eu entendo que eu sou peregrino, todos os peregrinos, todo mundo que anda no deserto, eles têm que ter uma bússola e têm que entender dos ventos. Se o meu coração é um coração de peregrino, que eu sei que eu estou aqui de passagem, eu tenho que entender os caminhos do Espírito e tenho que reconhecer os ventos da graça. Se eu não reconheço os caminhos do Espírito, como é que eu vou caminhar? Como é que eu vou entender por onde ir? Se eu não reconheço o que é, o que pertence a Deus e o que pertence a esse mundo que nos engana, nos enrola e maqueia todas as coisas. Esse período é um período muito forte. É um período maravilhoso, porque é um período que nós podemos nos rever. Para que a gente tenha um poema de Machado de Assis que diz: mudou o Natal ou mudei eu? O Natal não mudou. O que muda somos nós. O que vai mudando somos nós na forma na maturidade de conseguir entender o que significou esse mistério da encarnação. E de como é que eu estou me posicionando diante disso. Como é que eu não posso ficar nisso à margem? Aquilo que ele falou aqui em Fernando Pessoa, para que eu não corra o risco de ficar sempre à margem de mim mesmo. Que eu não passe pela minha vida ao largo de mim, longe de mim, mas que eu descubra exatamente aquilo que sou. A profundidade daquilo que sou. Então é preciso que a gente tenha coragem. Que não é o outro que precisa apontar para mim o que é que não está bom. Sou eu que preciso me rever. Rever a minha caminhada. Como é que eu tenho caminhado até hoje? Como é que eu fiz esse ano que nós vamos encerrar daqui a pouco? Como é que eu estou traçando essas coisas com Deus? Será que eu tenho levado verdadeiramente isso aqui a sério? Será que eu tenho pensado em trabalhar a minha construção e falar: Senhor, isso aqui não está bom? Me dê a graça de conseguir ser transformado. Então, que a gente saiba buscar na pessoa certa a nossa transformação. Mas que a gente tenha a coragem hoje de avaliar dentro de mim dessas três coisas que João Batista nos falou. De nos preencher, de nos nivelar e de direitar o nosso caminho. Que a gente tenha a coragem de nos olhar, de parar de maquiar, de parar de fingir, e de saber que estamos voltando mesmo para a casa do Pai. Mas com a alegria de viver juntos e que o nosso caminho não é feito só. Além de caminharmos uns com os outros, a gente caminha no único caminho verdadeiro, que é o Senhor. E caminhamos na presença dEle, que é o Emanuel. É Deus conosco. Não caminhamos sozinhos. Jesus sabe das nossas dificuldades. Ele sabe como é que nós precisamos de fazer o nosso caminho, o que está certo, o que está no projeto dele para a nossa vida. Nós precisamos de pedir isso a Ele, que nos faça ter olhos para ver. Me ajuda, Jesus, a me ver pelos seus olhos, não o que pensam a meu respeito, mas o que o Senhor vê na minha vida. Como é que eu poderia fazer diferente essa história? O que sobra, o que falta e o que está torto. Vamos lembrar dessas três coisas, porque fica fácil da gente poder acertar. E eu queria encerrar
pedindo a João Batista, fazendo uma oração. Para que João Batista nos ajude nessa caminhada, não é? Ele que teve a coragem de denunciar. E ele teve coragem de apontar o Senhor. Que Ele nos ajude. Que seja Ele hoje a interceder por nós. Porque nós sozinhos mesmo, não damos muito conta. Porque a gente é mais acomodado, achamos que a vida está boa, e achamos que nós colocamos a nossa segurança. Porque estamos na igreja? Porque nós somos filhos de Abraão. Mas eu já fui batizado. Eu vou à missa todo domingo. Já não preciso mudar nada. Está ótimo, tem gente que nem reza. Nossa Senhora diz assim, rezai, rezai cada vez mais, rezai mais. E é preciso estar disposto a fazer uma caminhada bacana, a nos lapidar, a realmente investir na nossa santidade. Né? Que é entender a vontade de Deus na nossa vida, ter a coragem de se colocar diante dEle em cada coisa e falar, está de acordo? Não está de acordo. É isso que o Senhor quer ou é isso que o Senhor não quer? E ter a coragem de fazer a decisão para aquilo que o Senhor quer. Mesmo que muitas vezes essa decisão não seja fácil. Mas o Senhor dá o sustento. Né? Quando Ele nos dá um caminho, a gente aqui acha que caminha sozinho, muitas vezes é Ele que carrega, não é? Ele que nos sustenta no caminho e fala, eu estou aqui. Principalmente quando a gente faz opção pelas coisas do Senhor. Ele jamais, jamais nos abandona. Jamais. Ele dá graça, pode ter certeza. Ele dá graça. Né? Ele que nos carrega. Faça opção pela vida e o Senhor fará. Então eu quero pedir a João Batista hoje, né? Ao nosso São João Batista. Existe um ícone, e São João Batista tem um olhar suplicante para Deus e tem as mãos abertas, estendidas, e que ele está suplicando alguma coisa para Deus. Então hoje eu quero pedir a Ele que faça isso por nós. Né? Então vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa rezar. São João Batista, o Senhor que foi considerado por Deus, por Jesus, o maior entre aqueles nascidos de mulher e o menor no reino dos céus. O Senhor que segurou, encostou a sua santa mão na cabeça do nosso Salvador. O Senhor que apontou com a sua mão o Cordeiro de Deus, o nosso Salvador. O Senhor que viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus durante o batismo. Que o Senhor hoje faça o inverso. Que o Senhor hoje, agora, o Senhor que está ao lado daquele que é eterno, que o Senhor aponte para nós, para Jesus. Não aponte esse grupo cheio de pessoas, mas nos aponte individualmente. Mostre para Jesus cada um de nós. Mostre para Jesus não só nós que estamos aqui reunidos. Mostre aqueles que estão escutando essa palavra pelo rádio, pela internet, escutando na televisão, aonde o Senhor permitir que essa palavra chegue. E que o Senhor mostre o nosso coração para Jesus. Mostre a nossa vida para Jesus. E adquira para nós uma graça. Peça a Jesus para cada um de nós uma única graça que todos nós precisamos. A graça da nossa conversão. Que nessa noite Jesus trabalhe o nosso coração. Que Ele nos permita viver intensamente isso que eu estou pedindo. Pela intercessão de São João Batista. Que todos nós aqui possamos receber a graça da conversão. Que assim seja. Amém. Muito obrigada ao Senhor, porque eu sei que nos ouviu. Obrigada a São João Batista, que grita para nós que estamos no centro de um mundo torcido, retorcido e envenenado. Que nós possamos ser, pela nossa conversão, testemunhas fiéis dessa luz verdadeira que é o Senhor.